Abra sua Bíblia, aonde o nosso presbítero Ivan leu. Os irmãos estavam aqui, foi no capítulo 3 de Daniel. Glória a Deus. O versículo 30, só o versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é terça-feira, é o nosso culto da família, né? Pastor, o culto do ensino, é o culto da família. É o culto onde nós se reunimos e glória a Deus. Bota mais um pouquinho aqui para mim, tá bom? A gente se reúne para adorar a Deus e também ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. Mas isso é tão importante, por quê? Porque é a palavra de Deus que gerencia nossas vidas. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente é aconselhado pelo Espírito Santo, mais a gente tem a dificuldade de errar. Quanto mais a gente se distancia da palavra de Deus, dos cultos, seja ele de doutrina, de ensino ou do domingo, não importa. O culto sempre tem uma mensagem para nós. Deus sempre prepara uma mensagem, todos os cultos, e nos ajudará a vencermos os dias maus que nos cercam. E nós estamos realmente nos dias maus. Nós estamos precisando intensificar a nossa busca a Deus. Nós estamos precisando intensificar mais a oração. Deixa eu falar um pouco aqui, aconselhar você. E eu estou muito alegre esses dias. Eu estou assim, sabe, esses dias eu estou pensando. E Deus, Ele tem mostrado muitas coisas boas. Olha que coisa boa, pessoas nos perguntando como fazer para jejuar. Isso é bom, pastor? Claro que é bom. Uma igreja que ela começa a ter interesse por jejum, por oração, ela começa a crescer na presença de Deus. A igreja que começa a se interessar por orar mais, leitura bíblica, ela começa a crescer, ela vai desenvolvendo uma espiritualidade. E nos dias que nós estamos, de uma frieza, de uma, sabe, irmão, a terra está seca. E isso também não é tão mal, porque a terra seca, Jesus ele vai derramar a água onde? Na terra seca. A água vai procurar a terra seca. E eu quero dizer para a igreja, que eu me alegro muito de ver a igreja conversando nesses assuntos, que a gente precisa, irmãos. Nós somos a geração do arrebatamento. As escrituras estão se cumprindo. Nós estamos vendo coisas que a gente nunca viu. Os nossos pais nunca viram. Pessoas no evangelho que tem 30, 40, 50 anos nunca viram o que nós estamos vendo. E nós não podemos perder, olhe para mim, uns conselhos, não podemos perder a motivação do altar. Vou repetir de novo. Nós não podemos perder a motivação do altar.
Quando o altar se tornar pesado, e eu não falo desse altar aqui, mas quando o altar da sua vida não tiver mais sentido, o próximo passo que você vai dar é apostatar da fé. E nós precisamos alimentar esse altar. Nós precisamos voltar algumas coisas atrás. Nós precisamos voltar ao almoço, aonde a gente orava no almoço. Quem se lembra disso? Quem se lembra que a gente se sentava e a gente orava? A gente anda por aí pregando nas igrejas e convivendo com os irmãos, a gente já não vê mais isso. A gente está na casa de alguém, aí bota o almoço e ninguém ora mais. E o que é que tem a ver com isso? Isso é uma expressão de quem tem comunhão com Deus. Isso é a expressão de quem ainda está no altar. Os filhos, pais, orar com os filhos. Essas crianças que sentaram, que se ajoelharam aqui, a maior parte delas não tem Bíblia. Pastor, mas elas não sabem ler. Mas tem um celular. E o celular, nas mãos dessas crianças, vai ser um ajudador para ela não querer Bíblia. Eu disse para a minha filha, ela não está aqui, a minha filha, a netinha, e eu disse para ela: dê Bíblia à sua filha. Ela vai rasgar, não tem problema. Compra daquela baratinha, ela rasga, mas não tem problema. Depois da outra, e ela vai rasgando, ela vai se acostumando, ela vai se encontrando na palavra de Deus. E depois ela vai parar de rasgar e vai se interessar por ler a palavra de Deus. Nós precisamos voltar o primeiro amor, alguns valores que nós deixamos para trás. Jejuar com a família. Pastor, o senhor fala muito disso, eu vou continuar falando. Jejuar é coisa de crente. Diz para o irmão aí: jejuar é coisa de crente. Orar é coisa de crente. Isso é bom demais, irmãos. Se a gente está com Deus, glória a Deus. Eu vou ser breve. Coloca aí no texto, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Está aqui conectado com um texto que o Ivanzinho leu. E foi o capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. E eu li o 30 para encerrar o capítulo que a gente vamos entender. O versículo diz assim: porém disse Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer, diga comigo, prazer em holocausto, sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer, diga comigo, obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Então eu quero trazer uma reflexão hoje aqui sobre esse assunto. Nós somos ensinados na nossa juventude, na nossa infância, nós somos ensinados a respeitar os pais, a reverenciar os pais, sim ou não? Nós somos ensinados a respeitar os professores. Antigamente era assim, hoje não. Hoje a turma está com faca dentro da sala de aula, né? Hoje as pessoas estão com revólver dentro da sala de aula. Hoje os professores têm medo de ensinar. Mas aí é outro assunto. Mas é terrível isso, né? E seu filho está lá dentro de uma sala de aula, às vezes com um camarada com uma faca, uma peixeira lá, ameaçando o professor. Hoje ninguém é reprovado. O cara não sabe de nada, mas não é reprovado. Não sabe nem ler, mas não é reprovado, porque a pessoa tem medo, o professor tem medo. Mas antigamente
Nós éramos ensinados a respeitar, reverenciar os professores. Ora, nossos pais ensinavam que a gente tinha que respeitar os mais idosos. E a gente fazia isso. A gente não passava nem na frente de quem estivesse conversando. Quem é desse tempo aqui? Nós não somos velhos. É porque o tempo passa rápido. Mas os nossos pais estavam conversando, a gente esperava ele conversar e a gente passava no meio depois. Se passasse no meio, tinha cinturão. E não ia preso não. E eu vou dizer, tem cinturãozadas que foi santas. Quem levou cinturãozada santa aqui? Que bênção, rapaz. Santo cinturão. Não desviou ninguém, não matou ninguém. E nos fez melhores. Pessoas melhores. Hoje existe até aí uma lei, né? A lei da o quê? Lei da palmada, é isso? É? Lei da palmada, não pode. Mas nossos pais ensinaram isso. Mas nós não fomos ensinados. Nós não fomos ensinados a reverenciar a palavra de Deus. Nós fomos ensinados pelos pais assim, mas a reverenciar a palavra de Deus, a importância da palavra, escuta, a importância da palavra. E esse tema aqui, obedecer ou obediente, como você queira, obedecer, isso traz assim uma rejeição para nós. Isso traz uma rejeição dos filhos para com os pais. E a gente não gosta desse tema. Até porque esse tema aqui, ele é mal compreendido. Ele não é entendido. Obedecer traz aos ouvidos assim uma compreensão errada disso aqui. Obedecer traz algo negativo. A compreensão negativa. A gente já se sente ameaçado quando se há essa palavra saindo da família e vindo para o evangelho. A pessoa, você diz para a esposa, obedeça o marido. A Bíblia vai dizer isso. A esposa já fica assim, né? A mulher fica assim, epa, né? Esse negócio de machista não dá certo. Porque já chega negativo. A mensagem, ela já não vem como a Bíblia nos ensina. E hoje eu quero discutir um pouco desse tema aqui. E eu quero trazer você para o entendimento correto das Escrituras. Porque esse obedecer aqui, biblicamente, não pode ser encarado dessa forma negativa. Porque a gente às vezes obedece com medo. Eu vou obedecer porque eu quero ir para o céu. Se você não obedecer, e a gente às vezes ensina isso aos filhos. A gente diz para os filhos, olha, você tem que obedecer a Jesus, porque senão você vai para o inferno. E a criança cresce com essa visão desse Deus que está dizendo para ela, se você não obedecer, você vai para o inferno. E novos crentes também crescem, são crianças no entendimento, na espiritualidade, e também nós, às vezes, nós ensinamos isso. Nós ensinamos aos novos que você tem que obedecer, porque é uma obrigação você obedecer, e você, se você não obedecer, Deus vai castigar você, você vai pagar preço, você vai ser a pessoa mais miserável da terra, eu não vejo isso, irmão, esse entendimento, biblicamente, não é assim. Obedecer, para nós cristãos, escuta, nós cristãos, para obedecer, nós cristãos, devia ser, ou deve ser, prazeroso. Porque aí você vai entender o que é obedecer. Porque quando você entende o que é obedecer, você vai obedecer com prazer.
porque você está entendendo o que é isto. Eu vou citar esse texto, lá na frente eu vou citar também, mas olha o que é que Davi vai falar no Salmo 40, no versículo de número 8. Abre a sua Bíblia, olha para cá e vamos pegar aqui, nós vamos ser breve. Olha o que é que diz Davi aí. Davi vai dizer o seguinte, Davi vai dizer assim: eu tenho muita raiva de obedecer, eu não gosto de obedecer, eu não tenho prazer em obedecer. É assim que Davi está dizendo? Como é que Davi está dizendo? Davi está dizendo o quê? Pois lê comigo. Davi está dizendo: deleito-me em fazer a tua vontade. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vamos fazer um coral aqui? Vamos ler isso aqui? 1, 2, 3. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Deixa esse texto aí. A gente tem que ter prazer. Eu tenho que chegar aqui na igreja e ter prazer de adorar. Eu tenho prazer de escutar a palavra, porque o Espírito Santo está dizendo assim para mim. Ele está me ensinando eu a obedecer a palavra, porque tem um propósito para isso. O propósito não é de me oprimir, de eu estar sendo conduzido por essa obediência cega a um Deus que está esperando que eu tropece para pisar no meu pescoço e me matar. Não, o obedecer aqui, por isso que o texto que eu li, e lá na frente eu vou citar, olha o que é que o texto diz no capítulo que eu citei para você de 1 Samuel 15, 22. O texto vai dizer, e a gente pensa que o texto é Deus assim, sabe, está mostrando algo para aquele que não obedeceu, sabe, e querendo oprimi-lo, tirar ele e botar ele numa situação. Mas olha o que é que o texto está dizendo. O texto está dizendo: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Ele está dizendo assim: você tem que compreender que Deus, Ele tem mais prazer, Ele se deleita mais naquilo que você vai fazer, a obedecer a Ele, do que o sacrifício que você tem para ofertar. Eu vou textualizar aqui, deixa esse texto aí. Será que Deus tem mais prazer em você viver para Ele, obedecendo os princípios, mandamentos dEle, do que o seu dízimo, a sua oferta? Sei lá, que você possa trazer para o culto? Não. Por isso que Jesus, saindo um pouquinho, quando Jesus for ofertar, Jesus disse: deixe sua oferta aqui. Vai obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você tem que se reconciliar com o seu irmão. A palavra de Deus diz que a gente tem que andar em comunhão. Então vai lá se reconciliar com Ele. Quando você estiver com comunhão, sorrindo para Ele, andando junto com Ele, de mão dada, aí você vem e oferta, e oferece a Deus o seu dízimo, a sua oferta. Estou aqui textualizando. Por quê? Porque aquilo que aquele homem foi fazer era mais importante do que a oferta dele. Não que a oferta não tenha importância, não é isso. Mas vamos lá, a obediência, querido, é frequentemente vista dessa forma que eu falei para vocês, negativa. O obedecer tem que ser prazeroso, e nós vamos ver isso aqui. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Paulo está dizendo: eu me sacrifico, eu coloco tudo que me chama a atenção de lado para obedecer ao meu Senhor, ao meu Cristo. Então nós vamos aqui correndo um pouquinho, que esse obedecer, a gente vamos encontrar alguns princípios desse obedecer.
Porque como eu obedeço? O obedecer também demonstra o quê? Demonstra o meu amor, meu sentimento pelo Senhor Jesus, o meu amor por Ele. Eu obedeço a Jesus, não é porque eu estou com medo de ir para o inferno. Eu não obedeço a Jesus, não é porque Jesus também está me prometendo um bocado de coisa. Senão, é uma obediência interesseira. Eu não obedeço a Jesus, não é porque Jesus vai deixar o mundo desabar na minha cabeça. Não, eu obedeço o Senhor porque eu amo Jesus. É simples assim. Eu obedeço Jesus porque eu amo Ele. E quando eu amo Ele, eu tenho prazer de obedecer Ele. Era justamente a mensagem que Ele queria passar a Pedro. No capítulo 21 de João, versículo 15. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer o quê? Aí Jesus diz o quê? Então, Jesus estava dizendo: você tem que me obedecer baseado pelo amor que você sente por mim. Quer ver um texto bem, esse texto é muito bonito. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3. 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos são muito pesados. É assim, irmãos? É não? Como foi que eu li aí? Eu errei? Como é que diz? E os seus mandamentos não são pesados. A palavra de Deus, irmão, as ordenanças de Deus não é pesado. Não pode se tornar um fardo. Não é fado a gente andar nos mandamentos, obedecendo o Espírito, o nosso Senhor, o Espírito Santo. Não é pesado, se torna prazeroso. Fazer a vontade de quem você ama. Fazer a vontade daquele que você admira. Fazer a vontade daquele que você tem, sabe, desejo de estar pertinho dele. A gente tem que desenvolver esse caráter em nós, senão a gente fica todo dia se cansando, pastores se cansando, pastores dizendo: ou coisa terrível é dirigir igreja, ou coisa terrível é pastorear. Então, alguma coisa está errada, porque não é pesado. João capítulo 14, versículo 15, olha o que é que Jesus vai falar. João 14, 15 diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vocês podem dizer isso aqui comigo? 1, 2, 3, vamos lá, 1, 2, 3. E é interessante que o texto está se, por quê? Eu vou ser forte aqui agora. Porque tem pessoas que diz que ama, e é muito bom amar Jesus, irmão. Como é bom amar Jesus, mas amar de verdade. Pastor, como é que eu posso amar alguém que não vê? Então você está cego, eu estou cego, nós estamos cegos. Jesus está no nosso meio, Ele está aqui hoje. O Espírito de Deus está conosco aqui, bem pertinho de você aí. E Ele está dizendo o que disse para Pedro: você me ama? Aí Jesus está dizendo: se me amardes. Aí as pessoas dizem: eu amo. Por isso que Jesus disse: vá fazer a obra. Eu amo, Senhor, mas eu não faço nada no reino. Eu amo, mas eu ando errante no reino. Eu não estou aprumado na palavra. Olha o outro texto aí. Bota o versículo 21. Bota o 21. Olha o 21, vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, pratica, né? Este é aquele que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Oh, maravilha! Você crê nessa palavra? Então, se você fizer isso, você vai receber um abraço do Pai. O Pai vai se revelar a você. Você vai andar, o Pai com você e você com o Pai. O versículo 23, olha o 23. O 23 vai dizer: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, mesma frase, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Você crê que o Espírito Santo mora em você? Então com certeza você está obedecendo a palavra de Deus. Vocês acham que tem pessoas que o Espírito Santo não está nela? Isso é muito forte, né? Você acha que tem pessoas no nosso meio, dentro da igreja, que o Espírito Santo não está nela? Paulo ele cita a um grupo de pessoas. Paulo ele cita uma frase dizendo assim: se é que o Espírito Santo habita em vós. Eu não sei onde está esse texto, não me lembro, mas é muito forte, porque Paulo estava falando de comportamento cristão. Eu acho que em Efésios, e Paulo vai dizer assim: se é que o Espírito Santo habita em vós. Meus irmãos, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. O Espírito Santo está na sua vida e na minha vida. Conserve isso em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele lhe ajuda a você cumprir os mandamentos de Deus, porque ele também ama. Ele ajudou Jesus. Está aqui não, Juninho é forte demais. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele vai continuar: mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Muito forte isso aqui, né? Aí você crê que o Espírito Santo está na sua vida? Então levanta a mão assim, levanta e dá glória para Ele, dá aleluia para Ele. O Espírito está aqui no nosso meio, está na sua vida. Eita glória, vamos lá. Então vamos para a gente finalizar aqui. Eu amo Ele e Ele me ama, certo? Por isso que eu obedeço Ele. Lembra, nós podemos aqui, deixa eu passar bem rapidinho aqui. Diga comigo: obedecer tem o princípio da honra. Nós obedecemos porque nós amamos Ele. Eu amo Jesus e eu obedeço. Eu não tenho dificuldade. Porque quem ama, irmão, não tem dificuldade de andar com essa pessoa. Quem ama não tem dificuldade de obedecer. E nós temos que aprender a amar Jesus, irmão. É só você ficar mais tempo com Ele. É só você começar a ser amigo bem próximo de Jesus. É você conversar mais com Ele. É você ter mais tempo com Ele. Aí você vai começar a gostar, amar. E daqui um pouco vai crescendo esse amor. Aí a gente usa essa palavra no sentido, né? No sentido de não carnal, de se apaixonar por Jesus. Ficarmos apaixonados, não ter mais vontade de deixá-lo, de não sair mais da presença dEle, e acordar, pensar nele, deitar, pensar nele, e viver com Ele para sempre, para a glória de Deus. É só a gente fazer isso, né? Glória a Deus. Então obedecer também é honrar. E eu li o texto, aliás foi o Ivan que leu esse texto, do capítulo 3, do versículo 16 ao 18, lá de Daniel. Obedecer é honrar. Por quê? A Bíblia vai falar que esses 3 jovens, eles estão se submetendo aqui a essa honra a Deus. Eles vão morrer. Eles estão agora indo para o matadouro. Eles estão se submetendo, eles estão honrando a Deus, porque ninguém que ama Jesus adora outra pessoa. Se você ama Jesus, você não adora ninguém. Ninguém toma o canto de Jesus na sua vida, nem filho, nem mãe, nem pai, nem irmã, ninguém. Jesus, ele é a primazia. Jesus está em primeiro lugar nas nossas vidas. E esses homens vão honrar Jesus. Eles vão dizer: olha, rei, não, esse negócio não é contigo não. Aqui é nós e Deus. Nós não vamos se prostrar diante da estátua que tu fizeste. E o texto é muito chocante, esse texto, né? Porque o rei aquece lá a fornalha, e eles vão se submeter a isso. E eles vão ser jogados na fornalha, mas eles estão honrando a Deus. Dá uma olhadinha para o irmão, diga assim: quando você obedecer por causa da honra que você tem a Deus, Deus vai providenciar para você momentos muito poderosos na sua vida.
Por isso que eu fiz questão de ler o versículo 30, porque o versículo 30 vai fechar esse capítulo dizendo: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ele não ia morrer. Pois é, mas eles se submeteram à honra de Deus. Eles estão obedecendo porque ama e porque honra. Se a gente tiver essa visão, nós vamos obedecer sorrindo, alegre, contente. Não dá para a gente entrar por esse caminho, irmão, da gente, sabe, desobedecer, se deleitar na desobediência, e a gente achar que o obedecer é coisa ruim, é coisa mal, e não é. Jesus citou várias vezes que ele vinha para fazer a vontade do Pai. Se os irmãos lerem o capítulo 2 de Filipenses, versículo 6, 7, 8, 9, 10, nós vamos ter uma ideia. Nós vamos ver que Jesus, ele vai se submeter ali à obediência, e a Bíblia vai dizer que ele obedece até a morte de cruz. Porque no momento que eu desobedeço, Deus é desonrado. Vocês sabiam disso? Que quando eu não obedeço, eu desonro Deus. Deus é desonrado. Por quê? Porque Deus é honrado quando eu obedeço, e desonrado quando eu não obedeço. E nós fomos chamados para a obediência. A igreja foi chamada, irmão, para viver os princípios, os mandamentos de Deus. E eu vou aqui rapidez falar para vocês isso. Então vamos aqui, diga comigo: obedecer. Vamos lá, bem alto: obedecer é um sinal de maturidade. Estou no mesmo texto. Só obedece quem é maduro. Quem não é maduro não obedece. Quem não é maduro acha que isso é muito pesado. Mas quem tem maturidade obedece. Vocês sabem por que esses jovens fizeram isso? Porque esse jovem tinha convicção, tinha raízes. Ele sabia o que queria. Eles tinham certeza da vida eterna. Eles tinham certeza que se aquela fornalha consumisse a vida deles, o corpo caía lá e o espírito se levantava na eternidade com Deus. Eles tinham consciência disso. E deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Vai chegar o dia, isso aqui é um treinamento, nós estamos treinando. Vai chegar um dia que você ou vai obedecer, ou você vai abrir mão de Deus. Não é dessa forma, mas vai ser bem parecido. Ou nós vamos obedecer, ou nós vamos abrir a mão de Deus. Agora mesmo nós estamos vendo muitas coisas. Ai, que vontade de falar. Como é que se obedece certas leis no nosso país? Pastor, mas as leis, toda lei que fere os princípios de Deus, eu não devo obedecer. Eu devo obedecer quanto essas leis não estiver ferindo os princípios de Deus. Nós apoiamos o aborto? Sim ou não? Não. Porque fere. Se sair lei, pastor, é você e Deus. E tantas coisas que a gente não pode falar aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer a Deus. Nós vamos obedecer a palavra de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, os homens pegaram os discípulos e disseram para os discípulos: vocês não vão mais falar no nome deste homem. Os discípulos foram constrangidos. Os discípulos passaram por um momento bem difícil. E a Bíblia diz que quando aquele discípulo, eles liberaram os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos foram pregar novamente, falar de Jesus. E eles disseram para aquelas autoridades. É o capítulo 5 de Atos. Vamos ver esse versículo aí, ô Juninho. Capítulo 5, eu não...
Põe aí. Capítulo 5. Está aqui já, né? Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. E o que é que nós vamos fazer nesses tempos difíceis? Nós vamos se agarrar com a palavra de Deus? Nós vamos ter estrutura para isso? Nós vamos ter maturidade para isso, gente? Nós pastores vamos ter coragem de pregar isso na igreja? Porque às vezes a gente não quer escutar isso. A gente quer escutar que Deus vai fazer, e Ele faz mesmo. No tempo difícil Ele vai fazer. Quando a gente estiver abraçando a palavra, sofrendo, Deus vai abrir portas. Fornalhas vão ser lugares aonde Deus vai estar presente e ninguém vai morrer. Quando a gente obedecer, o leão não vai comer. O leão vai estar lá dentro, mas não vai comer crente. Na fornalha, o homem viu 4. O rei disse: ei, nós não colocamos 3. Você está seguro quando você obedece. Quando você obedece, o diabo não tem autonomia sobre a sua vida. Quando você obedece, você tem um escudo de Deus. Quando você obedece, sabe, há uma legalidade na sua vida para você orar, para você profetizar, há uma legalidade na sua vida, e Deus determina proteção divina sobre a sua casa. Mas tem 4, claro, sempre vai ter um a mais quando você obedecer. E a Bíblia diz isso. Então veja bem, obedecer é um sinal de maturidade. Quer ver uma coisa? Vou citar um homem aqui. É obediência, é fé, é amor, mas também é maturidade. Abraão, quando Abraão ofereceu seu filho, a Bíblia diz que ele obedece a Deus e vai fazer isso. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, vamos ler esse texto é bem interessante. Vai dizer: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Eu obedeço. Pastor, e aí? Deus se responsabiliza. Deus sabe me conduzir. Porque o chamado, eu acho interessante isso. O chamado de Abraão não dominava ele. Quem dominava ele era o dono do chamado. O coração de Abraão estava no dono do chamado e não no chamado. Então nós podemos ver isso aqui. Vamos ler um texto aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22, 23 e o 24. Eu estou falando de maturidade para obedecer. Porque tem situação que nós vamos ser chamados para não obedecer. Pastor, mas essa situação, eu vou obedecer essa situação? Sim. Você crê em Deus? Você acredita que quando você obedece, Deus cumpre em você as promessas dele? Então obedeça. Olha o que é que diz a Bíblia. E agora eis que ligado, Paulo falando isso. Eis que ligado, eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões, tribulações. Deixa isso aí. Pode voltar, deixa lá. Deixa no próximo que eu ia ler. Escuta aqui uma coisa. Você iria para um lugar desse? Mesmo Deus tendo falado com você, você ia dizer assim: Deus me livre. E alguns crentes iam: pastor, isso não é de Deus não, pastor. Porque se fosse de Deus, Deus não estava revelando não. Olha o que a Bíblia vai dizer. Mas, aí Paulo, vendo todo esse processo aí, Paulo vai dizer: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com tristeza a minha carreira e o ministério. É assim, irmãos? Vocês estão lendo comigo?
Pois vamos ler. Eu li aqui errado e os irmãos, teve alguns que ainda fizeram assim, amém. Mas se liga aí, ó. O que é que diz aqui? Contanto que cumpra com alegria a minha carreira, com alegria, a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, eu tenho maturidade para obedecer, mesmo sabendo que eu posso ir e lá ser meu fim, lá eu não voltar mais para vocês. Paulo está dizendo, eu tenho maturidade, tenho consciência de que eu estou correndo risco de vida, mas eu vou obedecer. E obedecer, irmão, é o melhor caminho. Se tem duas coisas para você obedecer, vá pelo caminho da obediência. É o caminho da bênção de Deus. Eu nunca vi ninguém se frustrar, irmão, obedecendo a Deus. A obediência é melhor do que o sacrificar. E Deus, Ele está nos chamando esses dias, os crentes, irmãos, os crentes, glória a Deus. Os crentes têm que olhar para isso aqui, irmãos, e tem que botar em prática. E nós vamos ver aqui, obedecer, diga comigo, obedecer. Vamos lá, obedecer nos leva a um futuro próspero. Destrava tudo, irmãos. Às vezes a gente fica assim, pastor, por que isso não acontece? Por que isso não acontece? Claro, você está fora. Volta para a palavra, executa ela na sua vida. A palavra de Deus não é para ser admirada, é para ser executada, praticada, vivida. Quer desfrutar das bênçãos de Deus? Desfrute da palavra, execute ela na sua vida. Tiago vai dizer que aquele que apenas ouve a palavra e não põe em prática, ele vai dizer que é como um homem que vai para o espelho, se olha e logo mais se esquece daquilo que ele viu lá. Tiago diz que é que nem a onda do mar, meu filho, vai e volta, não tem resultado. Então você quer experimentar isso aqui, querido? Um futuro, olha o que o texto diz, diga comigo, vamos lá, lê comigo. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que o rei fez? Deus está usando o rei aqui, porque foi obediente ao propósito de Deus. Já pensou se Abednego, Sadraque, Mesaque tivesse se prostrado diante lá daquela imagem, aquela estátua que o rei fez lá? O nome de Deus tinha sido blasfemado. As pessoas iam dizer, olha, esses três crentes aí não eram tão crentes, por que fizeram isso? Mas eles arriscaram as suas vidas. Eu creio no Deus que está me chamando. Olha o texto vai dizer assim, ó rei, mesmo que ele não nos livre, nós não vamos fazer isso. Sabe o que Sadraque estava dizendo? Sadraque estava dizendo, ele pode, ninguém sabe se ele vai nos livrar, mas ele pode fazer isso aqui. Então, escute isso aqui que eu vou lhe dizer. A obediência a Deus prepara um futuro para nós. Tem muitas pessoas dentro da igreja que está frustrado, que nada está dando certo. Isso aqui não é, eu não estou falando, querido, entenda isso aqui, porque às vezes, pastor, mas eu estou, pastor, não, então fica quieto. Se você está aí na obediência a Deus, pastor, tudo que Deus está determinando no meu coração, eu estou executando, eu estou fazendo, eu não estou fora do propósito de Deus, e eu estou passando por alguma situação, então fique quieto, porque Deus está fazendo algo que você não entende, nem eu, e Ele vai revelar para você. Agora aqui não. Obedecer nos leva a um futuro seguro com Deus. Eu quero ler esse texto aqui. Vamos ler aqui, capítulo 22, o versículo de número 15 ao 19. Você conhece isso aqui? Eu vou deixar para os irmãos ler depois. Porque Abraão, ele obedece a Deus, ele leva aquele menino para sacrificar. A Bíblia diz que Deus diz assim, Abraão, sacrifica o teu filho. E Abraão se levanta, leva aquele menino lá para o Monte Moriá e vai sacrificar. Mas quando chega lá, a obediência
nos deixa no lugar de prosperidade, no lugar de felicidade, no lugar preparado por Deus. Quando ele chega lá, que ele vai fazer, Deus, o versículo 19, então Abraão tornou ao seu moço, levantou-se e foram ambos para Beceba. Abraão habitou em Beceba. Abraão voltou com filho. Abraão não sacrificou, Deus providenciou. Levante a sua mão comigo. Diga comigo: eu vou obedecer a Deus. Agora recebe. Então Deus vai começar a providenciar para você. Deus vai começar a fazer coisas grandes para você. Deus vai começar a abrir porta para você. Deus vai começar a fazer coisas que você ainda não viu, quando você começar a experimentar isso aqui, a obedecer a Deus. Para me finalizar, diga comigo: obedecer gera bênção de Deus. Aí você pode ler em casa, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 até o 15. Depois do 15 é para quem não obedece. Mas vamos ler aqui o versículo 1, 2 e o 3. Vamos lá, e o 4, para a gente finalizar. Lê comigo: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, esse guardar é praticar, guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos lendo. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí vai. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Deixa esse texto, volta aquele texto lá. Quando eu obedeço a Deus, eu não preciso estar correndo atrás de bênção. Pastor, eu vou fazer 21 dias de campanha. Que faça. Eu vou fazer 30 dias, 21 dias, sei lá, 12 dias, 7 dias, para a bênção chegar. Pare com isso, irmão. Simplesmente obedeça. Olha o que é que o texto diz: as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tu vai correr e as bênçãos vão correr atrás de você, para te alcançar. Você vai para lá e a bênção vai também. Você vai para ali, a porta abre, o emprego chega, o carro velho vai-se embora e chega o carro novo, a casa nova Deus dá, vai correr as bênçãos. Doenças desaparecem. Está aí, eu creio nessa palavra. Tudo bem que era dirigida à nação, mas nós somos o Israel de Deus. Se você fizer, elas vão te alcançar. Elas sabem onde você mora. Você está lá não sei onde, as bênçãos vão chegar lá. Talvez você diz: pastor, eu não estou em desobediência, mas eu estou vivendo com câncer. Pastor, eu não estou em desobediência e eu estou vivendo uns dias terríveis na minha vida. Sabe aqui dividir as coisas. Se você está obedecendo, porque também não é uma regra, quem está obedecendo a Deus também passa por lutas. Mas aqui é uma coisa que eu chamo a sua atenção: passar por luta, abençoando, ou seja, estando em obediência com Deus, é outra coisa, querido. Você tem um amparo de Deus, você não anda só. Deus está consolando você, Deus está sustentando a sua vida. Se você está em obediência, não se preocupe, as bênçãos alcançarão você. Daqui uns dias esse câncer vai se embora, daqui uns dias esse problema Deus vai resolver, porque eu creio assim, e é assim que a Bíblia diz. Então nós vamos orar agora. Oh, maravilha. Nós vamos orar. Fique de pé em nome de Jesus.